Bom dia a todos. A aula de geometria euclidiana hoje vai ser sobre áreas. É um assunto muito importante da parte de geometria plana e que era para ter tido uma aula semana passada e não foi possível. Eu pedi que enviassem as dúvidas para que eu pudesse estar apresentando a solução dos problemas. Entretanto, só poucos alunos mandaram dúvidas. Então, achei importante que tivesse uma aula de exercício sobre a parte de áreas, tá bom? A princípio, aqueles que tentaram podem estar solicitando que eu explique algumas questões. Caso os que estão presentes não solicitem nenhuma questão, eu vou escolhendo as questões no livro de Fundamentos de Matemática Elementar, eu vou discutindo com os que estão presentes. Então, nesse momento inicial, se alguém tentou alguma das questões que foram sugeridas, ou outras questões também, pode ser outras questões, e quiser indicar a questão que quer que eu discuta com um grupo, fique à vontade. O momento é agora. A Marisa está pedindo a questão 1012 do livro. Tá. Realmente a questão 1012 é uma questão que dá um pouquinho mais de trabalho. Vou fazer a figura e a gente vai discutir a respeito. O enunciado da questão 1012, vou falar, depois eu faço a figura. Diz assim: na figura temos um quadrado de lado A. Os arcos que aparecem na figura têm centros no vértice do quadrado. E o raio é exatamente o próprio lado do quadrado. Determine a área da região sombreada. Tem uma região que está delimitada pelos arcos que são traçados, e ele quer saber a área dessa região. Obviamente, o valor da área deve ser em função dessa medida A, que é o lado do quadrado. Tá? Então, eu vou fazer a figura e vou, inclusive, usar os instrumentos para que você possa estar acompanhando como é que foi feita a construção da figura. Aproveitando o quadriculado da lousa, eu vou, só com a régua e com a ajuda do quadriculado, desenhar um quadrado. Quadrado é um quadrilátero regular, ou seja, tem ângulos congruentes e, portanto, tem que ser reto. E também tem lados congruentes. Então, cada um desses quatro lados tem a mesma medida. A partir desse quadrado, utilizando os vértices como centro e o lado do quadrado como raio, ele vai descrever alguns arcos de circunferência, como eu vou fazer aqui com o compasso. Então, eu centro o compasso nesse vértice e, usando o lado do quadrado como raio, eu vou descrever esse quarto de circunferência. Deixa eu pegar um pouquinho de figura.
Isso que foi feito nesse vértice, na verdade, vai ser feito em cada um dos vértices do quadrado. Para cada vértice do quadrado, a gente vai descrever um arco que é de 1/4 de circunferência. Então, ao descrever esses 4 arcos, algumas regiões são limitadas por esses arcos. Ele destaca uma que eu vou pontilhar aqui em vermelho, que é essa região central. Então, a ideia é calcular a área dessa região central, lembrando que ele dá como medida de comprimento apenas a medida do lado do quadrado. Medida do lado do quadrado mede arco. Então, essa área aí eu devo obter uma expressão em função de arco. Bom, vamos lá. Entender a construção, a figura é o primeiro passo. O problema ele é um pouquinho mais complicado do que os outros. Eu acho que, inclusive, foi postada a resolução desse problema, mas por trás da conta em si, você tem que provar uma certa coisa. Se eu não me engano, a resolução, esses pontos de interseção aqui são chamados de A, B, C e D. A resolução já parte dizendo que se você ligar os pontos A, B, C e D, você vai ter um quadrado. Isso não está no enunciado, isso é algo que você consegue provar. Tá? Se você ligar A, B, C e D, você tem um quadrado ali. Bom, como é que a gente prova que ao ligar aquilo ali você vai ter um quadrado? Não é a região que vai ser um quadrado, mas vai ter um quadrado se você ligar isso aqui. Ó. Vou traçar aqui em azul. A região vai ser um pouquinho maior do que o quadrado, porque ela é limitada por arcos, por essas curvas. Mas seria o quadrado mais essas regiõezinhas que estão na borda aqui. Essas regiões que estão na borda do quadrado. Tá? Que são congruentes, aí bastaria calcular onde é. Bom, como é que a gente mostra que isso é um quadrado? Bom, a primeira coisa é perceber, por exemplo, que o ponto A, ele está a uma distância desse vértice igual ao raio, que é a letra A. Mas ele também está, que foi justamente nesse arco aqui que eu estou descrevendo com o dedo. Aqui é A. Mas ele também está nesse outro arco aqui, ó. Então, a distância para esse outro vértice também é A. Como essa distância é A, se eu ligar, vou dar nome aqui aos pontos, aqui de E, F, G e H. Se eu ligar do ponto A ao H e ligar do ponto A ao G, o triângulo AHG, ele vai ser equilátero. Como assim equilátero? Ele tem os 3 lados de medida A. Isso aqui é A, isso aqui é A, e isso aqui também é A. Tá? Então, esses 3 lados têm medida A. O que faz com que esse ângulo aqui, ó, seja um ângulo de 60 graus. Tá? Ângulo de 60 graus. Tá bom? Bom, vamos lá. Se esse ângulo é de 60, esse daqui, ó, é o que falta para completar o ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ele vai ser o complemento de 60, vai medir 30 graus.
Bom, se isso acontece, se esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus, eu estou afirmando, ele é um ângulo central, que esse arco aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho, vai ser um arco de 30 graus. Um ângulo central que olha para um arco, a medida do arco é a medida do ângulo central que olha para ele. Então, esse arco aqui é um arco de 30 graus. Bom, pela simetria da figura, eu podia ter mostrado que esse arco aqui, ó, da mesma forma, mede 30 graus. Bastava eu ter construído agora o triângulo de forma simétrica, trabalhar com um outro triângulo aqui. Né? No caso aqui, seria com um triângulo HBE. Se eu trabalhar com HBE, esse ângulo vai ser de 60 e aí você vai ter um ângulo de 30 olhando para cá. Tá? Então, por simetria, a gente consegue mostrar que esse arco aqui também é 30 graus. Por consequência, o arco central vai ser de 30 graus também. Então, esse arco EG, que era um arco de 90 graus, né, com o ângulo central é de 90, ele foi dividido em 3 arcos de 30 graus. Isso que foi feito olhando a partir do ponto H, pode ser feito a partir de qualquer um dos vértices. Ou seja, todos esses arcos vão ser arcos de 90 graus, que são divididos em 3 arcos de 30 graus. Tá? Então, esse arco aqui também é um arco de 30 graus. Esse arco também é um arco de 30 graus. Esse arco aqui também é um arco de 30 graus. E mais do que isso, além de serem arcos de 30 graus, são arcos com o mesmo raio, A. Se arcos têm o mesmo ângulo central e o mesmo raio, eles são arcos congruentes. Então, esse arco é idêntico a esse, que é idêntico a esse, que é idêntico a esse. Quando você tem arcos congruentes, quando você liga por um segmento de ré para as extremidades, você tem o que a gente chama de corda. E aí, arcos congruentes produzem cordas congruentes. É um resultado lá da parte de circunferência. Então, essa corda vai ser congruente a essa corda, que vai ser congruente a essa corda, que vai ser congruente a essa corda. O que já faz com que o ABCD tenha os 4 lados congruentes. Eu vou indicar fazendo um tracinho. Você garante que ele é um losango. Só que eu quero mostrar que ele é um quadrado. É mais do que um losango. É um losango que possui ângulos retos. Então, bastaria eu mostrar que um desses ângulos aqui é de 90. Se eu mostrar que um desses ângulos é de 90, os outros eu consigo mostrar do mesmo jeito que são também. Tá? Então, um losango que tem um ângulo de 90, obrigatoriamente força a ser um quadrado. Bom, vamos lá, tentar mostrar que um desses ângulos é 90 graus. Como é que a gente pode fazer isso? Ver aqui se tem algum ângulo aqui que possa ajudar.
Vamos lá. Vou tentar mostrar isso daqui de cima. Eu já sei que esse ângulo aqui é de 60 graus. Como a gente tinha discutido, o triângulo AHC é um triângulo equilátero. Se eu conseguir mostrar que esses ângulos aqui são ângulos de 30, eu acabo mostrando que aquele ângulo todo é um ângulo de 90 graus. Aí, olhando agora para esse ponto A está sobre o arco EG. Então, esse ângulo aqui é um ângulo inscrito. E um ângulo inscrito que olha para um arco de 30. A gente viu que um ângulo inscrito ele mede a metade da medida do arco. Então, se esse arco aqui é de 30, esse ângulo inscrito que está olhando para ele mede 15. Essa medida aqui, ó, 15 graus. Da mesma forma, você pode fazer com esse ângulo aqui, ó. Ele está sobre o arco FG. Então, esse ângulo aqui, DAH, ele é um ângulo inscrito que olha para um arco de 30. Então, ele também vai medir 15 graus. Se você somar 15 com 15 dá 30, com 60 dá 90, que garante que esse ângulo é reto. A partir daí, todos os outros a gente consegue mostrar que são retos também. Então, essa figura ABCD é um quadrado. Tá? Então, a área da região, vou chamar de S, a área da região vai ser a área do quadrado ABCD mais 4 vezes a área de um segmento circular. Que segmento circular? Essas bordas aqui, ó. Essa borda aqui, ó. Vou pintar uma que seja essa daqui. Por simetria, essas 4 bordas vão ser idênticas. Então, basta calcular a área de uma delas, que fica aqui entre o lado do quadrado e o arco da circunferência. E aí multiplica por 4. Bom, a área de um segmento é a área do setor, tirando a área de um triângulo. Aí eu vou fazer aqui uma figura. Como essa já está muito carregada, eu vou fazer uma que vai ser importante para mim aqui, ó. Tem aqui o AB. Você tem aqui o ponto H. E aí você tem esse setor. Esse setor com raio A e ângulo de 30 graus. Se o arco é de 30, o ângulo central que olha para ele é de 30 graus. E aí o que a gente tá, você tem aqui o lado AB. E o que a gente está querendo calcular é a área desse segmento aqui, ó. A área desse segmento é a área do setor, tirando a área do triângulo. Tá? Você pega a área do setor e tira a área do triângulo, a área que sobra é a área do segmento. Que é o que vai dar um pouco mais de trabalho. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente pode calcular isso aqui? A área do segmento vai ser igual à área do setor menos a área do triângulo HAB. A área do setor, bom, 30 graus, se você pegar 30 e dividir por 360, você sabe quanto isso aqui representa em uma volta. Tá? Então, 30 dividido por 360 é o mesmo que 1 sobre 12. Ou seja, isso aqui é como se você pegasse a circunferência toda, dividisse em 12 partes e pegasse uma. Tá? A área do setor você pode fazer assim. É 30 dividido por 360, que vai dar 1 dozeavos, da área do círculo de raio A. Então, vezes π ao quadrado. Isso vai ser a área do setor. A área do triângulo. O que é que eu conheço do triângulo? Eu conheço 2 lados
e o ângulo formado por esses dois lados. Então, tem uma maneira de você calcular a área de um triângulo quando você tem essas informações, dois lados e a medida do ângulo formado por eles, que é 1/2 do produto dos lados vezes o seno do ângulo formado por eles. E mais vantajoso ainda o fato do ângulo ser de 30 graus, que eu conheço o seno, ou pelo menos devo conhecer, tá? Então, a área do segmento vai ser igual a π sobre 12 ao quadrado menos o seno de 30 graus é 1/2. Então, vai ficar 1/2 vezes 1/2 dá 1/4 e multiplica a ao quadrado. 1/4 multiplica a ao quadrado. Uma soma de produtos que tem um fator comum, ó, que é o a ao quadrado. Então, o a ao quadrado pode ser tirado em evidência. Aí vai ficar a π sobre 12 menos 1/4 que multiplica a ao quadrado. Então, isso vai ser a área do segmento. O fato de ter uma subtração aí, alguém pode achar que esse valor está dando negativo, mas não está. Por exemplo, se o π fosse 3 sobre 12 é 1/4, é zerado. Só que o π é mais do que 3, o π é aproximadamente 3,1415. Então, essa divisão aqui dá mais do que 1/4. Quando você diminui de 1/4, então dá um valor positivo. Tá? Então, essa vai ser a área do segmento. Eu multiplico por 4 e precisaria da área do quadrado. Bom, para ter a área do quadrado, eu preciso do lado do quadrado. Ou seja, eu preciso saber quanto é que mede esse tamanho aqui, ó. AB. Porque ele é que funciona como lado do quadrado que está aqui no centro. Bom, aí eu tenho alguns caminhos para descobrir a medida de AB. Um deles, sem ter que apelar para a trigonometria, seria o seguinte: esse triângulo aqui é isósceles. Se você baixar a altura aqui desse triângulo, ela vai ser não só a altura, mas mediana e bissetriz, tá? Quando você traça em relação à base. Mediana e bissetriz. Aí você ia ficar com um triângulo retângulo aqui, né? Mas ia ficar com um ângulo de 15. Aí, de qualquer forma, eu ia ter que usar um pouco de trigonometria. Então, eu vou usar logo o caminho mais rápido que é dividir ali. O caminho mais rápido é o seguinte. Se você conhece dois lados de um triângulo e o ângulo formado por eles, tem como você descobrir o lado oposto. É o que a gente chama de lei dos cossenos. Tá? Espero que lá em trigonometria vocês tenham visto isso, em matemática básica 1. Se não, tem no livro aí, no Fundamentos de Matemática Elementar, volume 9, ele traz essa parte da lei dos cossenos. Então, aqui do lado, a gente vai ter que utilizar a lei dos cossenos para descobrir quanto é que mede a B. Lei dos cossenos no triângulo HAB. E aí você vai ter a AB ao quadrado é igual a ao quadrado mais a ao quadrado menos 2 vezes o produto dos lados vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que você começou. Como eu comecei com AB, o ângulo oposto é o 30 graus. Aqui a gente vai ficar com AB ao quadrado igual a 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado vezes o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Tá? Eu consigo simplificar aqui. E de novo eu passo a ter uma
uma diferença de produtos, 2A ao quadrado menos raiz de 3 vezes A ao quadrado, um fator comum. Então, eu posso tirar em evidência o A ao quadrado. E aí, perceba o seguinte, ao invés de tirar a raiz quadrada aqui, para ter a medida do AB, como AB é a medida do lado, e o que importa é a área, eu ia ter que pegar a medida do lado e elevar ao quadrado. Então, aqui eu já tenho a medida do lado elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai ser a área do quadrado, ABCD. Então, a área da figura que você quer, pega isso aqui, multiplica por 4, soma com isso aqui. Se você quiser, você ainda pode tirar o A ao quadrado em evidência, porque vai ser uma soma de produtos com um fator comum, que vai ser o A ao quadrado. Ou seja, o resultado que você vai ter vai ser uma fração do A ao quadrado. O que é o A ao quadrado? É a área desse quadrado todo. Então, você vai saber que fração você tem aqui, nessa região limitada por esses arcos. Marisa, e aí, depois dessa nossa discussão toda, deu pelo menos para entender um pouco melhor o problema e depois tentar fazer novamente? Tá, Marisa, pronto. Eu achei interessante discutir o problema, apesar de já ter colocado a solução, porque tem essas discussõezinhas aqui para você entender por que ABCD é um quadrado. Tem justificativas para isso, né? Não é só dizer, eu acho que é. Então, o fato de ter 4 lados não garante que vai ser um quadrado. E aí a gente acaba discutindo uma série de outras coisas, como é calcular a área de setor, como é calcular a área de um triângulo, utiliza a lei dos cossenos. Então, é um problema que requer muito conhecimento da parte teórica. Além de uma boa visualização de algumas coisas aí na figura. Fazer algumas construções na figura. Alguém tentou alguma outra questão que queira que a gente discuta aqui? Cássio está perguntando sobre a 919. Tá. Algumas áreas, como você já deve ter percebido pelos problemas, às vezes são regiões que você não tem uma fórmula específica para calcular a área daquela região. E aí, muitas vezes, o que é que você tem que fazer? Você tem que dividir a região que você quer calcular em pedaços, calcular a área desses pedaços e depois somar, que é um princípio que é utilizado bastante, uma propriedade, que a área do todo de uma figura é a soma das áreas de suas partes, como se fosse um quebra-cabeça. Dizer que o quebra-cabeça está montado numa figura que você não tem como calcular a área, você desmonta as peças e reorganiza de outra maneira, de modo a ter uma figura que você saiba calcular a área. Ou pelo menos calcular a área de cada pedacinho e depois soma para ter a área da figura toda. Tá? É uma das formas que a gente começa a tentar calcular a área de regiões. Tá? Então, na 919, você vai ver que são regiões que não dá para dizer, para calcular a área de uma região como essa, eu uso essa fórmula. Não é básico, não é só isso. Questão 919. A enunciado é bem simples.
curta. Calcule a área da figura sombreada. Entender a figura e ver como é que é possível calcular a área dessa região. 919. Você tem duas figuras. Letra A. Vou tentar usar os instrumentos aqui para que a figura fique mais perfeita. Na verdade, não é mais perfeito. Né? Se é perfeito, não tem como ir mais. Menos imperfeito. Bom, então a figura, você tem um triângulo aí, ainda tem mais uma parte. Você tem um triângulo aí com lados de medida 12. E cada lado aí está dividido em dois pedaços de tamanho 6. Então, você tem um triângulo de lados de medida 12. E cada lado está dividido em dois pedaços de medida 6. Então, aqui é 6, 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 aqui é 6. Um triângulo equilátero. E aí, a partir desses pontos médios aqui, você descreve arcos com centro num vértice e tendo como raio 6. 6, 6, 6. Só que nessa parte de cima ele não descreve só o arco de 60 graus, ele descreve a circunferência toda. Tá? E aí a área da região que ele quer calcular é essa área aqui. Pega essa área central e a área dessa região toda, da circunferência toda. Claro que não é a região da circunferência que vai complicar o problema, porque calcular a área de um círculo, a gente tem uma fórmula. O que complica é justamente essa região aqui. Só que aí tem. Então, se eu souber a área dessa região, eu somo com a área do círculo e eu tenho a área da região que eu quero. Primeira coisa é a área da região achurada. Achura é a forma de você marcar a região, tá? A área da região achurada vai ser a área do círculo mais
a área dessa região aqui, que eu vou chamar de S1, mais a área S1. Tá? Normalmente o livro usa S para falar em superfície ou A de área, tanto faz. Quando superfície é a região, que você associa a região para dizer o espaço que aquela superfície ocupa. Tá? No caso aqui eu estou utilizando como área. Bom, a parte do círculo, é só usar a fórmula. Pi vezes o raio, que no caso eu sei que é 6, ao quadrado. Mas, agora eu preciso saber a área S1. Bom, é perceber que essa região central aqui, ela funciona como uma peça de um outro quebra-cabeça. Seria o triângulo aqui, ó. O triângulo, você vê, tem 3 setores, mais essa região. 3 setores idênticos, porque eles têm raio 6, e mais ainda, como o triângulo é equilátero, ele tem ângulo de 60 graus. É como se fossem 3 fatias de pizza idênticas. Ou seja, se essa é uma fatia de uma pizza grande, as outras também são, porque são raio, tem o mesmo raio. Se é de uma pizza média, as outras também são, porque tem o mesmo raio, e assim por diante. E aí, fatias de pizza, de uma mesma pizza, se eu junto, dá uma fatia maior. Ou seja, se eu pegar essa fatia de 60, juntar com essa de 60 e juntar com essa outra de 60, dá uma de 180 graus, que é meio círculo, né? Então, eu posso dizer que o triângulo, ele é meio círculo, de raio 6, mais essa região central. Então, aqui, ó, a área do triângulo é a área do semicírculo. E aí, entende? O semicírculo é a junção desses 3 setores de 60 graus e raio 6. Que aí vai dar um setor de 180 graus e raio 6. Mais S1. Isso aqui eu sei calcular, isso aqui eu sei calcular. Então, dessa relação, eu descubro S1. Quando eu descobrir S1 dessa relação, aí eu jogo aqui e descubro a área achurada. Tá? Então, no nosso caso aqui, a área do triângulo é equilátero. L ao quadrado, no caso L é 6, né? Vezes raiz de 3 dividido por 4. A fórmula lá para calcular a área de um triângulo equilátero. A área de um semicírculo é metade da área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado. O raio é 6. 6 ao quadrado. Mais S1. É só isolar o S1. 36 por 2 dá 18 vezes π. 36 dividido por 4 dá 9. Então, você vai ter 9 raiz de 3 menos 18π. Isso aí vai ser o valor da área. Assim. Desculpa, tem um erro aqui. Eu assustei aqui, porque se você for subtrair isso aqui, vai dar negativo. Aí de 3 é 1,7. Isso aqui dá menos que 18. Seria 9 vezes 2. Aqui é 18 vezes 3,14. Então dá dando negativo. O erro está aqui, ó. O lado do triângulo não é 6. 6 é o raio. O lado do triângulo é 12. Então aqui é 12 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá, agora sim. 12 ao quadrado dá 144. 144 dividido por 4 vai dar 36. 36 raiz de 3 menos 18π. Agora sim, 36 vezes 1,7 e aqui 18 vezes 3,14
Imaginar que seja 18 vezes 3 dá 54. Imagina que isso aqui dá 36 vezes 1,7, dá 36 mais do que 18. Bom, vai dar positivo. Esse número aqui vai dar um pouquinho maior que esse. Então, a área S1 vai dar positivo. Bom, é o que a gente faz agora. Pega esse valor de S1 e joga para cá. Aqui vai ficar 36 raiz de 3 menos 18π. Isso aqui é o valor de S1. E continuar as contas, né? Continuar as contas, que agora você ainda vai poder fazer isso aqui, né? 36π menos 18π. Dá mais 18π. O resultado final vai ficar 36 raiz de 3 mais 18π. Isso vai ser a área achurada. Uma outra maneira que eu acho mais elegante, gera menos forma. O que é que a gente faz? Eu vou pegar a região e vou fatiar de uma maneira diferente. Vou quebrar em pedaços e reorganizar de uma maneira diferente. Como assim? Eu vou pegar aqui e traçar por esse ponto aqui uma reta paralela a esse lado aqui. Se é paralelo, então esse ângulo e esse são alternos internos, 60. Esse ângulo e esse são alternos internos, 60. Ou seja, eu posso pegar essa fatia, ó, e trazer para cá. Pegar essa fatia aqui e trazer para cá, que são idênticas. E aí a região achurada vai ficar num formato mais simples. E aí eu vou fazer isso assim, ó. Vou apagar essa região aqui, ó, que é esse setor, que é como se eu tirasse a peça daqui e vou pintar essa daqui. Vou agora tirar essa peça daqui, ó, tirando a marcação, deixando de pintar. Mas vou pintar uma correspondente, que é idêntica. Essa daqui, ó. E aí a região que eu quero calcular a área agora, ela é idêntica à região inicial. Idêntica não. O formato não é o mesmo. Mas ela é equivalente, ela tem a mesma área. Aí basta calcular agora a área do triângulo e somar com a área do semicírculo. Então, calcula a área do triângulo, que a gente calculou aqui separadamente, 36 raiz de 3, e pega a área do semicírculo, que a gente calculou aqui também 18π. Só que agora você vai somar, por isso que ficou assim. 36 raiz de 3 mais 18π. Então, às vezes ajuda essa ideia de quebrar a figura e remontar a região. Tá? E aí, essa nova arrumação das peças do quebra-cabeça tem que dar a figura mais fácil de calcular a área, porque se der mais complicada, não adiantou em nada. Entendi das duas maneiras? Alguma pergunta? Sim. Marisa tinha me alertado lá que era 12. Valeu, Marisa. Não cheguei a ver, mas eu pelo menos percebi o erro. Essa é uma coisa que você tem que estar habituado a fazer. Como assim? Quando você faz alguma coisa, quando você faz alguma conta, você calcula alguma coisa, é importante você avaliar o teu resultado final. O teu resultado final faz sentido ou você cometeu algum erro? É mais ou menos como quem cozinha. Você fez um bolo. Você precisa saber se aquele bolo ficou bom ou não. Claro que você não vai comer, né? O bolo todo. Mas você prova. Também, claro que não vai provar todos os bolos, ainda mais se você for
vender. Mas você precisa estar avaliando se o que você está fazendo é bom ou ruim. Que é uma das coisas que às vezes eu reclamo com os alunos. O aluno, ele chega para mim e diz, professor, você precisa fazer isso, precisa acrescentar isso, precisa escrever desse jeito. Faça da melhor forma que você conseguir. Porque se a melhor forma que você conseguir ainda não for bom, pelo menos você sabe que fez o melhor que podia. Não faça só aquilo que você é obrigado a fazer. E tem muita gente que resolve a questão e diz, pronto, resolvi, e se livra, como se aquilo não fosse importante o que ele está fazendo ali. Então, se é importante, você avalia. Pô, porque eu fiz aqui, faz sentido? E aí vai um alerta. Sempre que você calcula uma área, se tiver uma diferença, tiver uma subtração ali no meio, dá uma olhadinha se não está dando um valor negativo, porque se estiver dando um valor negativo, é um alerta. Tem que dizer, opa, eu errei alguma coisa aqui. Não pode dar negativo o valor diário. Aí você vai rever onde é que você errou. E conserta. Alguma outra questão? O Cássio, que foi quem pediu a questão, disse que está ok. Entendeu? É o item A, né? Tem um item B aí. Era só o item A, Cássio? O item B também você não conseguiu? Pronto, eu vou só dar uma dica sobre o item B. Aí você vai tentar fazer a conta, tá? Mas a dica que eu vou dar no item B é mais ou menos como essa, de rearrumar os pedaços da região de modo que fique algo mais fácil de calcular. Bom, você tem uma circunferência, e aí o diâmetro dessa circunferência vai ser dividido em 6 pedaços de mesmo tamanho. Então, aqui no quadro, eu vou precisar disso, eu já vou pegar aqui no quadro 6 lados do quadradinho com diâmetro, ou se você preferir o raio, pegar 6 como raio. Que aí o diâmetro vai ter 2, 4, 6. O diâmetro vai ter 12, que é um múltiplo de 6, né? Então vai ser fácil dividir aqui no olho. Doze dividido por 6, vai ficar pedacinho de tamanho 2. Aqui o diâmetro. Dividido em 6 pedaços congruentes. Cada pedacinho desse vai ser, como ele coloca aí na figura, o raio dividido por 3. Em seguida, ele faz outras semicircunferências. Ele pega aqui 4 pedaços e 4 pedaços, 1, 2, 3, 4, e usa como diâmetro para uma outra semicircunferência. Faz a mesma coisa aqui para baixo.
pedaços com diâmetro. E por último, descreve outras semicircunferências com diâmetro em 2 pedaços. Vou dar a cor aqui. Para cá. Para cá. E ele vai destacar uma região. Que é a área dessa região aí. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar montar essa região de uma outra maneira, mas que tem a mesma área. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas 2 peças aqui, ó, e vou virar para cá, para que elas encaixem com essa daqui, ó. Então, quando eu virar, esse semicírculo que foi feito com um diâmetro de 4 pedaços, ele vai encaixar perfeitamente aqui, ó. E esse que foi feito com um diâmetro de 2 pedaços, vai encaixar perfeitamente aqui. Então, a nova figura que você vai ter, quando você fizer essa peça vir aqui para cima, ela vai ter a mesma área da que você quer. Só que agora vai ficar assim, ó. Se fosse editado o vídeo, né, aí essa parte que eu estava perdendo tempo aqui apagando, saía, né? Fazia o corte, já mostrava na nova posição. Mas, nada não. E aí essa nova posição é mais fácil de calcular a área, né? Porque visivelmente você percebe, né, que a área da região vai ser então a área do círculo grande, tirando a área do círculo pequeno. Ou, se você preferir, a área desse círculo, não é nem o grande, não, porque o grande seria esse daqui. A área do círculo intermediário, ela é a soma das áreas de 2 regiões. A região vermelha, que eu quero calcular, mais a do círculo pequeno. Não posso usar esse princípio aí. A área do círculo médio vai ser igual à área achurrada, que é a área que eu quero calcular, mais a área do círculo pequeno. Isso aqui eu sei calcular, porque eu sei o raio. Isso aqui eu sei calcular, porque eu sei o raio. Então, eu só vou ter um valor desconhecido. E aí basta isolar esse valor desconhecido, que aí você sabe quanto é que ele vale. Lembrando que a medida que ele dá é essa daqui, né? Esse pedacinho aqui é R sobre 3. Então, R é o raio da circunferência grande. Então, R é o raio da circunferência grande. Círculo. Ok, Cássio? Alguém tentou alguma outra questão que queira perguntar?
Bom, então eu vou escolher aqui uma questão, né? Não pediu nenhuma. Vou discutir aqui a questão 844. Não trata de circunferência ou círculos, que é o que a gente vem discutindo nesses outros problemas, mas trata de um problema envolvendo uma propriedade importante sobre triângulos. Vamos lá. Questão 844. Vou pegar um item aqui que eu... fazer um item mais simples e em seguida eu vou para o item mais complicado um pouquinho. Então tá bom. Sim, os itens A e B, a princípio estão igual a dificuldade. B talvez seja um pouquinho mais difícil. Vou discutir o B. B, você tem um triângulo ABC. Você tem umas marcações do lado AC. 1, 2, 3, 4. Divide em 5 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5. Diz assim: determine a área do triângulo sombreado em função da área K do triângulo ABC. Bom, aí vai um alerta para o enunciado. No item D, a região sombreada não é um triângulo. Tá? Então, eu deveria dizer que determine a área da região sombreada. Ele diz que a área do triângulo ABC é um certo número K. E quer que você descubra a área da região que está pintada em função de K. Sabendo que os pontos assinalados em cada lado o dividem em partes iguais, entre parênteses, o termo mais correto, o termo correto, mais formal, vamos dizer, congruentes. Ele está dizendo que esse segmento é congruente a esse daqui, que é congruente a esse daqui, que é congruente a esse daqui, que é congruente a esse daqui. Você divide o lado AC em 5 partes congruentes. Bom, aí vamos lá. Eu vou discutir um primeiro resultado aqui com vocês. A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Se eu daqui, por exemplo, eu posso fazer duas coisas. Eu posso pegar a base e passar dividindo, ou eu posso pegar a altura e passar dividindo. Se eu passar a base dividindo, eu botei isso aqui. O que é que essa relação aqui me diz? Se eu mantiver a altura constante, ou seja, sem mudar, então a área do triângulo e a base são proporcionais. Porque a divisão entre elas dá uma constante. Se eu tiver um triângulo, mantiver a altura constante e mudar só a base, a área muda proporcionalmente. O que é isso? Se a base dobrar, a área dobra também. Se a base triplicar, a área triplica também. Se a base cair pela metade, a área cai pela metade também. A altura mantida constante, variando só a base, a área e base são grandezas diretamente proporcionais. De maneira equivalente,
Se eu mantiver a base constante, sem mudar, e alterar só a altura do triângulo, a área e a altura do triângulo também vão ser proporcionais. Se uma triplicar, a outra triplica também. Se uma dobrar, a outra dobra também. Esse é um resultado que a gente vai utilizar no exercício aqui. (144). A região achurada é essa daqui. Deixo 2 pedaços para cá. Deixo um pedaço para cá. Essa região aqui. Que é uma região triangular. Aí eu quero que você olhe para 2 triângulos aí. O triângulo ABC e para o triângulo, vou dar nome a todos os pontos aqui. Aqui, D, E, F, G. E para o triângulo BDF. Esses 2 triângulos têm algo em comum. O que é que eles têm em comum? Eles têm uma altura em comum. Como assim? Lembra que todo triângulo tem 3 alturas. E a altura é a distância de um vértice até a reta que contém o lado oposto. Então, dependendo do lado que você tomar como base, a altura vai ser a distância do vértice oposto até a reta que contém esse lado. Essa reta aqui, ó. Eu posso considerar o triângulo ABC com base AC. Aí, quem vai ser a altura desse triângulo? A distância do B até a reta R. Mas a reta R também pode conter o lado DF do triângulo vermelho. Então, a altura do triângulo também é a distância de B até a reta que contém DF. Esses 2 triângulos têm uma altura congruente. Não importa nem onde é que chega, eu vou desenhar aqui só para ficar visível. Distância de B até aquela reta. Essa altura aqui, ó, é a altura tanto do triângulo ABC, em relação ao lado AC, quanto do triângulo DBF, em relação ao lado DF. E aí você pode visualizar da seguinte forma, é como se o triângulo ABC se transformasse no vermelho, mantendo o que constante? A altura. Então, a área vai ser proporcional ao quê? À base. Tá? Então, a área vai ser proporcional à base. Ou seja, a área do DF, DBF, dividida por DF, que é a base, vai ser igual à área do ABC dividida por AC. Por que vai ser igual? Porque vai dar altura, e a altura é dividida por 2. Né? E a altura dividida por 2 é essa daqui, a altura é a mesma. Esses 2 valores ali são iguais. Posso até colocar assim. Chamar essa altura aqui de H. Isso aqui é H sobre 2. Né? Só que a área do ABC dividido por AC também é H sobre 2, a altura é a mesma. Isso aqui permite você igualar esses 2 resultados. Né? Esse daqui vai ser igual a esse. E aí você vai poder dizer, né? A área do DF dividido por DF vai ser igual à área do ABC dividido por AC. Aí eu posso agora multiplicar por DF dos 2 lados. Por que multiplicar por DF dos 2 lados? Porque eu quero ter isso aqui, ó. Então, DF para mim aqui está atrapalhando. Só que se eu multiplicar por DF para neutralizar isso aqui,
eu tenho que multiplicar por DF do outro lado também para a igualdade continuar válida. Eu multiplico por DF desse lado e multiplico por DF desse daqui. Aqui simplifica, e aí você vai ter a área do DBF igual. Aqui eu posso rearrumar da seguinte forma: é DF sobre AC vezes a área do ABC. Só que quem é a área do ABC? K. Aí essa proporção aqui, ó, eu sei quanto vale. Porque eu não tenho medida nenhuma, Eduardo. Realmente não tem, mas se você chamar esse pedacinho aqui de U, o DF vai ser quem? 2U. E o AC vai ser quem? 5U. Então isso aqui vai ficar 2U dividido por 5U vezes K. Simplifico, aí você vai ter que a área do DF vai ser 2/5 de K. Eu estou fazendo as contas aqui, mas podia ser muito mais rápido. Como assim? Se esses dois triângulos têm a mesma altura, então suas áreas são proporcionais às suas bases. E aí significa o quê? Se essa base está para essa, na razão de 2 para 5, as áreas também vão estar. Ou seja, essa área aqui vai ser 2/5 da área toda, que a gente chama de K. Então, 2/5. Se a base pegou 2/5 do que tinha, a área também vai ficar 2/5 do que era. 2/5, tá? É uma argumentação, você não precisava nem ter feito essas contas, como eu fiz aqui. Tá? Isso mata o item A bem rapidinho, porque o item A pega só... o item A divide em 3 pedaços aqui, pega só um. Aí o que aconteceu? O triângulo manteve a altura e a base caiu para 1/3. Bom, se a base caiu para 1/3 do que era, então a área também passa a ser 1/3 do que era, já que a altura ficou constante. Tá? Então o item A morre bem rápido. Os itens C e D já precisam de um pouco mais de cuidado. Vou fazer o item D, porque já usa outra argumentação. Tem que o item C também, né? Deixa eu ver aqui. Vou usar uma outra argumentação, tanto no item C quanto no D. Vou fazer o item C, fica o item D para vocês tentarem. Dois, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 pontos aqui. Divide em 6 segmentos. 1, 2, 3, vai dividir em 4. 2, 4, 6. Você vai ter isso aqui. Triângulo ABC. Agora ele divide não só um lado, ele divide os dois lados. Divide aqui em 4 pedaços. Do mesmo tamanho. E aqui divide em 6 pedaços do mesmo tamanho.
Eu pego esse ponto aqui, liga para cá, desse mesmo ponto, liga para esse outro aqui, que é a área dessa região. Sabendo que a área do ABC mede K. Mesma coisa, a área do ABC mede K. Aqui mede quanto? Que fração do K? Bom, eu posso usar a mesma argumentação, mas eu posso usar outra. Vou fazer de duas maneiras esse problema, e aí a gente encerra a aula, tá? É só que você tenha um pouquinho mais de paciência para poder explicar de duas formas esse problema. Dá nome aos pontos, para ficar mais fácil da gente se comunicar. A princípio, eu vou dar nome só aos pontos que eu acho que a gente vai precisar. Vou chamar aqui de D, de E e F. D, E e F. Bom, vamos lá. Existe uma fórmula para calcular a área do triângulo que diz o seguinte: a área do triângulo é o meio do produto de dois lados vezes o seno do ângulo formado por eles. Eu até usei essa fórmula num dos problemas que a gente estava calculando aí. A área do triângulo é o meio do produto de dois lados vezes o seno do ângulo formado por eles. Aí imagina que eu vou mudar o formato do triângulo. Só que eu vou manter isso aqui constante. Na verdade, eu vou manter esse ângulo constante. E aí, obviamente, se eu mantenho o ângulo constante, o seno fica constante. Aí, por exemplo, se eu triplicar esse lado e fizer esse daqui ser multiplicado por 4, o que vai acontecer com a área? A área é o resultado desse produto. Se aqui é triplicado, então aparece um fator 3. Se aqui é quadruplicado, aparece um fator 4. 3 vezes 4, 12. Então, fica 12 vezes o que era antes, ou seja, a área fica multiplicada por 12. Se aqui for dobrar e aqui for multiplicado por 10, então vai aparecer um fator 2 e um fator 10. Ou seja, o resultado agora vai dar 2 vezes 10 o que estava antes, ou seja, vai dar 20 vezes mais o que estava antes. Tá? Então, você consegue, se você tiver dois triângulos que têm um ângulo em comum, você consegue relacionar a área deles só verificando o que é que acontece com os lados. Bom, isso se tiver alguma relação entre os lados, no caso tem. Bom, eu vou olhar primeiro para o triângulo DFE. Triângulo DFE. Eu vou chamar cada pedacinho desse daqui de U, e cada pedacinho desse daqui eu vou chamar de Y. Bom, olhando para o triângulo ABC, quanto é que mede esse lado aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Esse lado é 6,1. Já esse daqui, ó, vai ser 4y. Y, 1, 2, 3, 4 vezes. Então, eu posso relacionar a área do triângulo DFC com a área do triângulo ABC. Eu posso relacionar essas duas áreas. A área do triângulo DFC com a área do triângulo ABC. Relacionado de que forma? Por quê? Porque eles têm esse ângulo aqui em comum. O ângulo C. Eles vão ter esse fator comum. E esses outros dois fatores, eu consigo tirar uma razão entre eles. Como assim, ó? Esse lado aqui, ó, é 4U. 6U
então é 2/3 do todo, simplificando, dá para simplificar. Então, eu vou usar essa fórmula aqui com os dois triângulos, o DFC e o ABC. O DFC, meio do produto dos lados, aí você vai ter 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1. Vezes 1y, 2y, 3y. Vezes o seno de C. Já o ABC, mesma ideia. 1 meio do produto dos lados, 6u, vezes 4y, vezes o seno de C. Então, estou usando o ângulo C justamente porque é o ângulo que tem em comum entre esses dois triângulos. Aqui, ó, fala por que eu porque tem dividido por 24. Então, a área do DFC vai ser 12 sobre 24 da área do ABC. Aí eu passo multiplicando a área do ABC. Então, a área do DFC vai ser 12 sobre 24 é meio. Metade da área do ABC. Então, essa região aqui toda, o DCF, tem metade da área do triângulo original, metade de K, né? Diz que isso equivale a K, deve ser metade de K. Ah, mas não é o que você quer, Eduardo, realmente não é. Mas aí eu posso fazer a mesma coisa por esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho e o triângulo ABC tem um ângulo 100 em comum. Então, eu posso, no mesmo argumento, encontrar que isso aqui dá uma fração de K. E aí, a área da região vermelha, eu posso dizer que a área do DF, a área do DF é a área do vermelho mais a desse pedacinho. E aí, eu chego ao vermelho. Isso aqui vai ser quanto? Que fração da área do ABC? Percebe o que aconteceu? Esse lado aqui era 6u, passou a ser 1. Você foi multiplicado por quanto? Por 1/6. Passou a ser 1/6 do que era. Isso aqui, ó, 3y era quanto? 4y. Então, você pega 3/4 do que era. 1/6 do lado que era, 3/4 do lado que era. Então, essa área aqui, ela vai ser multiplicada por 1/6 por 3/4. 1/6 vezes 3/4 dá 3 sobre 24, ou se você simplificar, 1/8. Essa área aqui é 1/8 da área do todo, 1/8 de K. Aí você escreve 1/8 de K mais a área vermelha tem que dar a área metade de K. Aí é só isolar a área vermelha que você quer. Tá? Então, essa é uma ideia para você fazer. Descobrir a área dessa região aqui. E essa mesma ideia você pode utilizar para o problema anterior. Apesar de não ser a área de um triângulo, problema posterior, o item D desse problema. Apesar de não ser, a região não ser uma região triangular, mas, só para dar uma ideia, por exemplo, se isso aqui é metade da área do triângulo ABC, metade de K, da outra região, que não é um triângulo, tem a outra metade. Então, quando eu descubro a área dessa região aqui, ó, eu descubro a dessa daqui também. Por exemplo, se isso aqui desse 3/8 de K, aqui tinha que dar 5/8, para junto com 3/8 dar 8/8 e da área toda. Então, isso você vai ter que utilizar no item D. Essa é uma das maneiras, tá? Utilizando essa ideia dessa fórmula aqui.
E percebendo que você tem triângulos que tem um ângulo que permanece constante. E isso vai permitir você dividir os centros, que talvez fosse a parte mais complicada. Mas se é o mesmo valor, mesmo não sabendo quanto é o centro de C, mas ele dividido por ele mesmo dá 1. E 1 vezes o restante fica só o restante. Por isso você simplifica. Bom, a outra ideia seria o seguinte, eu posso tentar visualizar esse triângulo a partir do original, onde eu mexi não só na base, mas eu mexi na altura também. Esse triângulo original e nem tem a base do original. Bom, a base é mais simples. Imagina que eu considero a base sendo isso aqui, ó. O todo é 6U. Aqui mede 3U. Então, o que é que eu posso dizer sobre a base do triângulo? É como se eu pegasse o triângulo original e deixasse a base pela metade. Isso faz com que a área caia pela metade. Só que só ia cair pela metade se a altura ficasse constante. A altura não ficou constante. Porque se você olhar em relação a essa reta aqui, ó, a altura do ABC seria essa distância aqui. E a do DEF vai ser essa daqui, ó. Perceba que a altura mudou também, a altura diminuiu. Só que você pode usar uma semelhança em triângulos. Esse triângulo aqui, ó, com a altura do vermelho, é semelhante a esse triângulo aqui, ó, com a altura do grande. Por qual razão? De 3y para 4y. Ou seja, isso aqui é 3/4 do todo. Então, todas as outras medidas vão ser proporcionais na razão 3/4. Ou seja, isso aqui vai ser 3/4 disso aqui. Se você chamar isso aqui de H, isso aqui vai ser 3/4 de H. E aí fica mais fácil fazer a conta agora, porque a área vermelha vai ser quem? A área vermelha vai ser... Bom, eu vou chamar agora isso aqui não de 6U, mas chamar de D. E isso aqui, ó... Deixa o 6U mesmo. A área vermelha vai ser quem? A base, que é 3U, vezes a altura, que é 3/4 de H, dividido por 2. Só que eu preciso rearrumar esses fatores para aparecer K. Quem é K? K é 6U vezes H dividido por 2. O dividido por 2 já está aqui, ó. Eu precisaria ter 6U. Aqui eu só tenho 3U. Aí eu escrevo 3U é 6U sobre 2. Vezes 3/4 de H sobre 2. Aí agora é só destacar isso aqui, ó. Aqui o 6U, que é a base do grande. Aqui o H, que é a altura do grande. E está aqui o sobre 2. Ou seja, se eu pegar o 3/4, puxar aqui para frente da multiplicação e pegar o meio, esse 2 que está no denominador, e puxar para frente, eu vou ter aquilo ali como sendo meio vezes 3/4 vezes 6U vezes H sobre 2. Isso aqui, ó, é o K. Então vai ficar o quê? Meio vezes 3/4 vezes K. Que aí vai ficar quanto? 3/8 de K. Então, essa área vai ser 3/8 de K. Se não for fazendo essas contas tão detalhadazinhas, o que é que a gente faz? Foi o que aconteceu com a base. Caiu pela metade. Foi o que aconteceu com a altura. Caiu por 3/4. Então, a área fica multiplicada por esse fator meio e por esse fator 3/4. Então, vai ser metade de 3/4 da área que era antes. Tá? Então, são propriedades que você usa para fazer essas contas, envolvendo proporção. Tá bom? Bom, a área é um assunto, assim, bem interessante, porque, dependendo da figura, você pode usar diversos outros assuntos da geometria euclidiana. Tá? Então, eu posso trabalhar com circunferência, com semelhança, com relações métricas, com ângulos. Então, eu posso utilizar diversos, com congruências.
São 7 coisas em problemas que falam de área. E aí a gente teria muito, se eu quisesse passar um mês aqui só conversando sobre problemas de área, resolvendo com vocês, daria para fazer. Então, a sua aprendizagem sobre áreas depende muito da sua dedicação em fazer problemas. Quanto mais problemas você fizer, mais visões diferentes você tem de coisas relacionadas ao que você estudou sobre área. Tá bom? Infelizmente, a gente tem pouco tempo. A gente precisa começar a falar sobre geometria euclidiana espacial. Então, já tem um material na sala para você poder assistir a aulas e tem um material escrito que é relacionado àquelas aulas. Ou seja, apesar de você não estar com o livro, eu não vou estar seguindo o volume 10, que a gente precisaria de um outro semestre para ficar nesse ritmo, vendo o volume 10 todo do Fundamentos de Matemática Elementar. Eu vou pegar um material e algumas videoaulas para tentar agilizar uma certa apresentação sobre geometria espacial. Tá? Não vai ser tão passo a passo como a gente está vendo em geometria plana, mas vai te dar um caminho, uma orientação, e depois você pode se aprofundar mais estudando. Bom, espero que tenha ajudado as pessoas. Tá? Marisa está perguntando sobre a prova de áreas e circunferência. No início da semana, talvez na segunda ou na terça, eu vou colocar uma avaliação sobre a parte de áreas e circunferência. Tá? E aí você vai ter um prazo de 1 semana para poder entregar. Essa vai ser a segunda avaliação da N2. Lembrando que são 3 avaliações. Sempre que eu vou pegar as 2 maiores notas. Então, se nessa segunda avaliação você já se sair bem, você, de uma certa maneira, já tem a sua nota garantida na N2 para aprovação. Se por acaso não se sair bem, ou na primeira ou na segunda, aí você vai ter que ir para a terceira, que é sobre geometria espacial. Mesmo que se você saia bem na segunda avaliação, eu quero que você não deixe de lado o estudar geometria espacial, o assistir às aulas, o se dedicar. Tá? Deixar para depois deixar para um período que você pode não estar mais lembrando da parte plana, ou você pode não estar com tempo para estudar isso. Então, aproveite o seu tempo na universidade para se dedicar, para se formar como um bom profissional. Bom? Obrigado pela atenção, dos que puderam ficar até o final, eu espero ter ajudado. Dúvidas, perguntas, estou sempre à disposição, independente das aulas que a gente vai marcando. Só mandar. Tá? Manda uma mensagem que eu tento ajudar. Bom, um abraço, bom final de semana, bom estudo e boa avaliação.